Bom dia, turma linda, minha turma amada do meu quinto ano. A tia Leidiane está retornando hoje com um vídeo, né, com o nosso videozinho. Só que a nossa proposta para hoje, turma, será a nossa correção da avaliação de língua portuguesa. A avaliaçãozinha que foi feita na segunda-feira, 20/7/2020, tá certo? E assim, a tia Lene vai fazer a correção. Vocês irão pegar o caderno de vocês, abrir no gabarito da atividade e vocês irão acompanhar questão por questão, fazer a correção. Se tiver acertado todas, ótimo, maravilhoso. Se tiver errado alguma questão, vamos fazer a correção. E ao terminar o vídeo, a tia Leidiane quer o retorno para a tia Leidiane conferir de acordo com a correção da tia em relação à avaliação de vocês. Vocês vão, tia, na minha avaliação eu errei uma questão. Aí a tia Leidiane vai ver lá no caderno da tia se você realmente errou só uma questão. Porque a tia Leidiane fez a correção de todas as imagens, de todos os gabaritos que foram enviados para a tia. E a tia Leidiane quer ter certeza se vocês conferiram. Então, para isso, eu preciso do retorno de vocês na correção. Aquele aluno que não me mandar um retorno de quantas acertou, de quantas errou, eu vou desconsiderar a avaliação. Ou seja, se não fizer a correção, é mesmo que não ter feito a avaliação. Então, eu preciso desse retorno para vocês, para me dizer, ok, você realmente corrigiu, está correto, você só errou só esse tanto X de questão. Tá certo, turma? Então, eu preciso que vocês façam a correção e dê o retorno para a tia. Nós vamos começar com língua portuguesa, tá certo? No qual foi apresentado para vocês 10 questões, contemplando os gêneros textuais que nós trabalhamos no período de maio, 26 de maio, até 25 de maio, até essa semana do dia 19, do dia 18, certo? A semana do dia 18 de julho. Vamos lá. Na primeira questão vai estar saindo o texto aí para nós acompanhar, para nós lembrarmos que texto era, tá certo? Junto com a questão. Tava falando assim, ó. Leia o texto e responda. Videogame pode melhorar a atenção, aprendizagem e coordenação motora. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidades, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico do esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizagem e a atenção de quem joga. Além disso, existe ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Nesse caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. Há ainda a possibilidade de usar os jogos na reabilitação terapêutica. Na prática, o jogo faz com que o paciente que sofreu um trauma AVC ou parada cardíaca, por exemplo, melhore o seu desempenho e tenha resultados maiores em curto prazo. Apesar de todos esses benefícios, vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal. De acordo com a pediatra Ana Escobar,
Dosar o tempo é importante. A recomendação é jogar 2 horas por dia. Pronto. A tia Leidiane fez a leitura do texto, não é, para vocês. Como também a tia Leidiane espera que vocês tenham feito a leitura 2, 3 vezes até chegar a uma compreensão, tá bom? Aí a primeira questão estava falando assim, ó. Esse texto fala principalmente sobre qual é o assunto desse texto. Esse texto ele está falando sobre o quê? A. Médicos que são contra o uso do videogame. B. O tempo gasto no videogame. C. Os benefícios do videogame. Ou D. Os jogos da reabilitação terapêutica. Se eu observar, se eu tiver lido com atenção, eu vou chegar à conclusão que o texto ele está falando sobre os benefícios que o jogo do videogame traz para nós, né? Tanto na coordenação motora, que a gente tem jogos que faz a gente mexer o corpo, mexer todo o corpo ao dançar, como também trabalha a nossa mente, como também aquelas pessoas que sofreram por AVC e parada cardíaca, também pode estar beneficiando no tratamento para a pessoa conseguir se reabilitar novamente, voltar com seus movimentos. Então, os jogos de videogame, ele traz benefícios. Então, o assunto do texto é esse, os benefícios do videogame. Então, a resposta correta seria o item C, não é? Primeira questão, o item C. Na 2 estava falando assim: no trecho, tenha resultados maiores em curto prazo. Linha 13. A expressão em destaque indica esse curto prazo aí. Vai dar ideia de quê? Faça isso em curto prazo. Você tem que me entregar isso em curto prazo. Curto prazo vai estar dando ideia de quê? A. Consequência. B. Intensidade. C. Modo. Ou D. Tempo. Então, se eu observar, curto prazo tá dando ideia de tempo. Então, a opção correta da segunda questão seria o item D, ok? Vamos para a questão 3. De acordo com o texto, qual a quantidade de tempo recomendado para jogar videogame? Então, se eu observar, está lá na linha, entre a linha 15 e a linha 16. A tia Leidiane vai ler para vocês. De acordo com a pediatra Ana Escobar, dosar o tempo é importante. A recomendação é jogar 2 horas por dia. Então, o tempo ideal, jogar videogame é bom, traz benefícios. Porém, eu tenho que adequar o tempo suficiente para me jogar. Segundo a pediatra, o tempo ideal que não prejudica também a minha pessoa, uma coisa nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Então, tem que ter uma medida exata. Então, jogar videogame, o ideal, né, o tempo adequado é de 2 horas, né? A opção correta da questão 3 é a opção A, né? 2 horas por dia, ok? Então, vocês aí que gostam de jogar, gostam de pegar o celular do papai, da mamãe, vocês podem escolher 1 hora na parte da manhã, outra hora na parte do dia. Então, segundo a pediatra, o horário ideal, o tempo ideal para se jogar são 2 horas por dia. E não passar a manhã todinha, a tarde todinha e esquecer as outras obrigações que temos que fazer. Agora, vamos para a questão 4. Leia o texto e responda. A tia Leidiane vai ler e o texto vai estar saindo aí. José de Alencar. José
Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, Fortaleza, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Ele foi um jornalista, político, orador, romancista, crítico, cronista, polemista e dramaturgo brasileiro. Filho de um influente senador, José de Alencar formou-se em Direito, iniciando na atividade literária através dos jornais Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Foi casado com Ana Corchane. José de Alencar é o grande nome da prosa romântica brasileira, tendo escrito obras representativas. Pode-se dividir didaticamente a obra de Alencar em Indianista, o Guarani, 1857, Iracema, 1865, Ubirajara, 1874, Urbana, Luciola, 1862, Diva, 1864, Senhora, 1875, Regionalista, o Gaúcho, 1870, o Sertanejo, 1875, e Histórica, a Guerra dos Mascates, 1873. Grande expoente da literatura brasileira do século XIX, Alencar, entretanto, não alcançou a fundação do Silogeu brasileiro. Coube-lhe, entretanto, a homenagem de ser patrono da cadeira 23 da Academia, onde veio depois a ter assento talentos como Jorge Amado. José de Alencar morreu no dia 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Aí a perguntinha da questão 4. Esse texto é um exemplo de... Esse texto que nós acabamos de ler pertence a que gênero textual? A. Uma biografia. B. Autobiografia. C. Carta ou de notícia. Se eu observar, ele é uma biografia. Por que é uma biografia? Porque está narrando, está contando fatos importantes da vida de uma determinada pessoa, no qual aí está contando, narrando fatos marcantes da vida de José de Alencar. Autobiografia é quando eu próprio falo da minha vida, eu mesmo conto sobre a minha vida. E geralmente eu observo que ele é escrito em primeira pessoa, o eu, né? Quando é uma autobiografia. Quando é uma biografia, eu uso a terceira pessoa, o ele, né? Como José de Alencar, ele foi um jornalista, né? Então eu sei que aí vai ser uma biografia. Questão 4, a opção A. Quinta. Nesse texto, no trecho, grande expoente da literatura brasileira do século XIX, linha 11, o termo destacado pode ser substituído por A. Exceção, B. Exibição, C. Inventor ou D. Representante. A palavrinha aí, gente, é expoente da literatura brasileira, grande expoente da literatura brasileira. Pode ser substituída por qual palavra? Expoente aí. Vai ter o mesmo significado, segundo o texto, para dar sentido ao contexto completo, vai ter o mesmo significado de representante, né? A opção correta da questão 5 é o item D, ó. Grande representante da literatura brasileira do século XIX. Então, se eu observar, se eu colocar a palavrinha representante, vai ter um mesmo sentido, né? Vai dar um sentido coerente no trecho. Então, a palavra expoente tem o mesmo significado de representante. Vamos agora para a questão 6. Esse texto foi escrito para... Esse texto aí, a biografia, ele foi escrito para quê? Ele serve para quê? Qual é a finalidade? Para que serve uma biografia? A. Convencer o leitor sobre a importância da leitura. B. Divulgar obras famosas de escritores brasileiros.
C. Falar sobre acontecimentos marcantes na literatura. Ou D. Narrar fatos sobre a vida de uma pessoa. Como a tia Leidiane havia explicado anteriormente, né? Se vocês observaram, a gente já sabe qual é a resposta, que vai ser a opção D, né? Narrar fatos sobre a vida de uma pessoa. Uma biografia, bio quer dizer vida, grafia é escrita. É a escrita, é a narração da vida de uma determinada pessoa. Onde, numa biografia, a gente procura os feitos, os fatos mais importantes daquela pessoa para se estar falando, para despertar curiosidade no leitor. Então, a opção correta do item da questão 6 seria o item D. Vamos para a sétima questão, que estava falando assim: leia os textos abaixo. Energia solar, acompanha aí. Energia solar. A energia solar é limpa e renovável, portanto, apresenta muitas vantagens para o meio ambiente e saúde das pessoas, pois não há emissão de gases poluentes ou outros tipos de resíduo. Ela é renovável, ou seja, nunca acaba, além de ser uma energia limpa, que não gera poluentes para o meio ambiente, possui baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. É uma excelente fonte de energia em locais não atendidos por outras fontes de energia. A energia hidrelétrica mais consumida no Brasil não chega em locais de difícil acesso ou com grandes dificuldades para a instalação de torres e cabos de energia elétrica. Vamos para o outro trecho. 6 vantagens de energia solar. Primeiro, redução na conta de luz. Segundo, autonomia em relação aos reajustes tarifários. Terceiro, valorização imediata do imóvel. 4, comprometimento com a sustentabilidade. 5, baixa manutenção. E 6, longa vida útil. Agora nós vamos comparar os dois textos. A pergunta é: esses textos são parecidos por quê? Se eu comparar o primeiro texto com o segundo texto, eles são parecidos por quê? Na opção A estava falando assim, ó: apresentam as vantagens da energia solar. B, comentam sobre a redução da conta de luz. C, mostram argumentos a favor da energia hidrelétrica. Ou D, tratam das desvantagens da energia solar. Se eu observar, tanto no primeiro texto como no segundo texto está falando dos benefícios da energia solar, ou seja, as vantagens que a energia solar traz, não é? Logo no primeiro parágrafo do primeiro texto eu concluo, ó: a energia solar é limpa e renovável, portanto apresenta muitas vantagens para o meio ambiente e saúde. Já no segundo texto está falando, ó, 6 vantagens da energia solar, ou seja, essa questão ela estava escancarada a resposta, né? Que os dois textos eles são parecidos porque falam sobre as vantagens da energia solar. Então a resposta correta da questão 7 seria o item A, né? Vamos agora para a questão 8, que estava apresentando para vocês uma tirinha. Leia e responda. Tá na tirinha. Meu cachorro comeu minha lição, professora. Aí, nota 0. Preciso pensar em desculpas melhores. Aí a pergunta é: de acordo com o texto, compreende-se que, quando eu li esse texto, o que foi que eu cheguei à conclusão? A estratégia do aluno convenceu a professora? Vocês acham que convenceram? B, a professora não acreditou na desculpa do aluno? C, o aluno demonstra satisfação com a nota? D, o aluno fez a lição e obteve uma boa nota? Então, se eu observar aí, a opção correta vai ser o item B, né? A professora não acreditou na desculpa do aluno. O que me faz eu compreender que a professora não acreditou na desculpa dele? Na última tirinha, onde ele diz: preciso pensar em
desculpas melhores, né? A expressão dele dá a entender que a professora não caiu, não acreditou na desculpa que ele deu, dizendo que o cachorro teria comido a avaliação dele. Então, a resposta correta da questão 8 seria o item B. Vamos para a questão 9. Leia o texto e responda corretamente. Tecnologia e vício, nós temos como título. Os smartphones trouxeram facilidade e praticidade para as nossas vidas. Dá para comprar coisas, pagar contas, conversar com amigos que estão longe, ler livros, se atualizar, ouvir música, ver TV. A internet proporciona um mundo nas mãos, mas essa facilidade pode trazer problemas. Hoje todo mundo está conectado em alguma rede social. Estamos sempre compartilhando viagens, comidas, momento com os amigos, através de fotos, vídeos, mensagens. A cada postagem, as pessoas buscam mais e mais curtida. Essa dependência traz prazer e felicidade? O filósofo Mário Sérgio Cortella lembra que não devemos nos apoiar em curtida nas fotos. Pessoas que encontram a felicidade no número de likes, que acham que só assim serão aceitas e acolhidas, que precisam de retorno, isso é um pouco doentio. Os especialistas lembram que a felicidade não deve depender só das curtidas. Existe mundo afora nas redes sociais. Aí a perguntinha é: no trecho, pessoas que encontram a felicidade no número de likes, linha de 9 a 10. A palavra destacada é típica de uma linguagem. Lá a palavra destacada é like. Onde é que eu posso ver esse tipo de linguagem? A. Encontrada em textos científicos. B. Falada na zona rural. C. Usada em cartas pessoais, cartas formais, ou D. Utilizada nas redes sociais. Então, se eu observar esse tipo de linguagem, like, eu vou dar um like. Ele é usado nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, né? Então, é um tipo de linguagem utilizada nas redes sociais. Aí a perguntinha é, a próxima questão está falando assim, 10ª. Nesse texto, qual é o trecho que apresenta uma opinião? Então, qual das opções aí eu vou compreender que o autor, né, que o autor do texto, ele está dando a sua opinião? A. Dá para comprar coisas, pagar contas. B. Isso é um pouco doentio, linha 11. C. Ler livros, se atualizar, ouvir música, linha 2 e 3. Ou D. O filósofo Mário Sérgio Cortella lembra que não, linha 8 e 9. Então, se eu for analisar detalhadamente, a opção que vai estar dando a opinião do autor, né, vai ser a opção B. Isso é um pouco doentio. Por quê? Eu vou observar as características quando está pedindo a opinião. Eu posso estar com eu acho que isso é um pouco doentio. Tem um adjetivo aí, doentio, né? Ok? Então, esse doentio aí vem de ser algo tão viciante, né? Que a pessoa fica doente, né? Então, a opção correta da questão 10ª, da questão 10, seria o item B. Onde eu posso encontrar? Lá na linha 9, entre a linha 10, ó. Pessoas que encontram a felicidade no número de likes número de likes que acham que só assim serão aceitas e escolhidas, que precisam de retorno, isso é um pouco doentio. Ou seja, ele está dando a opinião dele aí, né? Então, a opção correta seria o item B. Turma, essa foi a nossa correção, tá bom?
A tia Leidiane espera que vocês tenham feito uma excelente avaliação, até porque ela não estava uma avaliação difícil, ela estava boa de compreensão. E assim, turma, eu espero receber o retorno de vocês, para mim chegar à minha conclusão que vocês realmente fizeram a correção de vocês. Para nossa proposta de hoje, a tia Leidiane vai passar 5 questõezinhas, contemplando aqueles descritores que a tia Leidiane observou que teve mais dificuldade. Tá bom? A tia Leidiane vai contemplar aquelas questões que observou que vocês tiveram mais dificuldade. Então, a tia Leidiane vai estar enviando, terminou o vídeo, peça a tia Leidiane em PDF, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Tchau, tchau, turma linda, que todos tenham um excelente dia. O retorno da correção da atividade que a tia Leidiane vai estar enviando para vocês em PDF, a tia Leidiane vai estar dando retorno assim que vocês enviarem, tá certo? Um grande beijo caloroso no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau, tchau, minha turma linda e amada.